Salve, salve pessoal! Estamos de volta aqui no nosso Gospel Class, podcast que está bombando, na verdade, aqui no país. Hoje, você já me conhece também, mas hoje eu tenho a alegria de receber nada mais, nada menos do que um professor, filósofo, pensador. Meu Deus, tem vários atributos. Não vou ficar aqui falando aqui, senão vamos gastar muitos dias para poder terminar, mas ele que é um amigo. Ele que é evangelista também na igreja, pregador, evangelista Cleison de Castro. Cleison, seja bem-vindo, meu amigo. Meu amigo, pastor Marcos, você que está nos acompanhando no podcast, uma honra, uma alegria, uma satisfação poder estar aqui com vocês e ser útil nesse momento na divulgação do Evangelho pela Palavra de Deus e falarmos acerca de assuntos relevantes e importantíssimos para a obra do Senhor. Lembrando, pessoal, que o Cleison de Castro é um dos nossos professores aqui da plataforma, tá? Então, se você quer mais informações, alguns cursos, pode entrar lá na plataforma, que está aqui atrás, inclusive. Você entra lá, www.gospelclass.com.br, e você vai ter os cursos do Cleison de Castro, ele que é aqui do nosso cast de professores. Bom, hoje nós vamos trabalhar um pouquinho, Cleison, uma temática que foi colocada aqui para nós, e eu acho interessante, você que tem esse conhecimento, essa bagagem, para nós trabalharmos, né? Hoje o mundo tem várias facetas, um de um lado, outro de outro. Nós temos a questão da esquerda, a questão da direita, mas na igreja, inclusive, também temos isso, né? E nós vamos falar um pouquinho sobre aqueles que entendem que o dom do Espírito não funciona, que estão chamados também, não funciona não são mais ativos dentro da nossa realidade, que são chamados de cessacionistas. E também, Cleison, aqueles que acreditam sim nos dons espirituais, que também tem uma nomenclatura que é o continuista. Sendo assim, eu gostaria muito, Cleison, aproveitando aqui essa oportunidade, que você trouxesse para nós o que é isso, da onde surgiu a primeira coisa, né, para entendermos um pouco essa temática, até porque quando a gente olha para a questão dos cessacionistas, existem aqueles que são mais radicais, aqueles que têm uma vertente um pouco mais light, vamos assim dizer, aqueles que estão envolvidos dentro do mais radical e o menos radical, todos eles, ambos de forma unânime, acreditam pelo menos num ponto que é peculiar deles. Talvez você não saiba, mas dentro desse contexto do cessacionista e também do continuista, nesse caso do cessacionista, nós entendemos aqui, e eles entendem que, na verdade nós não, nós somos outro pensamento, mas eles entendem que não há a questão das línguas estranhas, a questão da... A gente utiliza aqui até o termo muito conhecido, que é a xenoglácia, ou xenoglacia, ou xenolália, que é você falar em línguas conhecidas, ok? Esse é um ponto. Mas também eles acreditam que também não existe aquela língua estranha que nós estamos acostumados, que é uma língua estranha diferente, não há como se traduzir de forma natural, que é a glossolalia. Cleison, por favor, você que tem a habilidade para trazer para nós, de onde surgiu isso? Por que isso? Marcos, para entendermos o que é, ou como começou a acontecer o continuismo e o cessacionismo, nós precisamos que as pessoas que estão nos assistindo entendam que ela vem originada, e ela é originada da fé protestante, né? Pentecostal tradicional ou não, tá? Então, a partir de Atos dos Apóstolos, com o Evangelho sendo pregado naquele acontecimento para várias pessoas, o Evangelho sendo expandido aos demais, Paulo, Pedro, as cartas, a construção de uma religião, preceitos religiosos para dar origem, doutrina, continuidade à igreja no preceito da forma como ela ia se conduzir, como ela ia acontecer, da maneira como ela ia funcionar, parâmetros espirituais, relacionais, religiosos, hierárquicos, entre demais, começou-se a ter uma dificuldade de compreensão quanto à forma pela qual haveria ou não a continuidade das ações que o Espírito Santo realizava naquele momento então. Tá? Dessa expressão, dessa vertente, naquele período da igreja, a primeira igreja primitiva, surgiram os pensamentos. Não tem como dizer assim quando surgiu o continuismo ou o cessacionismo. Principalmente o cessacionismo, tá? Que vem de uma expressão cessar, que é acabou, não existe mais, não tem mais. Essa expressão cessar, essa expressão de não haver mais, estão dentro dos nossos irmãos, e eu posso citá-los, que são os batistas, os presbiterianos, que não acreditam que os dons, principalmente os dons, e aí duas vertentes, né? Os dons de milagres
Então, falamos de milagre, profecias, línguas estranhas, miraculosidade. Eles têm uma necessidade de existir nesse momento da igreja. Para essas expressões, esses acontecimentos foram um acontecimento específico para o momento apostolar dos apóstolos, até que ele fosse fixado. Já tem aqueles que acreditam que nenhuma ação do Espírito Santo é necessária mais, a não ser a expressão da palavra de Deus, e ela é suficiente. Isso é o cessacionismo. Não acredita-se ou acredita, de forma peculiar, parcial ou total. Cessacionismo, aqueles que não acreditam ou acreditam que cessou-se a manifestação do carisma, dos dons espirituais que a igreja tem, que são os 9 dons que nós conhecemos, conforme Paulo falou. Tem várias extrações bíblicas que nós vamos falar no decorrer, que foram acontecendo, mas muitos teólogos atuais também têm essa mesma vertente, né? Mas nós temos que ter uma preocupação. Nós vamos entender isso dentro do decorrer, de se de fato isso é verdade, se não é verdade, biblicamente, porque o que Paulo disse, o que Cristo disse, independente de cessacionista ou continuista, diria Martin Lloyd Jones, de que continuamos irmãos e vamos para o céu. Amém. Mas vamos lá. O cessacionista, então, dentro do contexto, é aquele que acredita que o Espírito Santo não age mais dentro dos milagres, aquilo que você comentou. Mas existem os continuistas, ou aquele que entende que há continuidade do agir de Deus. É isso, né? Exatamente. Quais são as igrejas? Que tipo de teólogos? Quais são as referências para esta linha de pensamento? O continuista é aquele que acredita que as ações do Espírito Santo, o carisma, ele está em evidência ainda nos dias atuais por um motivo espiritual, por um motivo bíblico. Tá? Isso começou-se em 1901, quando em Topeka, em Kansas. Eu acho incrível porque foi Parham que teve essa experiência espiritual, e aí de lá surgiu a expressão batismo do Espírito Santo. Para nós, pentecostais tradicionais brasileiros aqui no Brasil, foi Seymour, 1906, Rua Azusa, que teve-se aquela expressão, aquela manifestação espiritual, vinda de expressões bereanas, de palavra, pelo poder da palavra, pela doutrina da palavra, e começou-se a perceber de que havia, sim, um movimento, uma ação, um tripular do Espírito Santo naquele momento para um propósito específico. Seymour sentindo isso, tomado disso, cheio disso, entendeu isso e começou a receber pessoas, orar com pessoas, pregar a palavra. E disso nós vivemos hoje, essa continuidade da manifestação do Espírito Santo. Marcos, é importante entender de que a igreja viveu períodos muito complexos, desde o século I, ano 100, até chegar ao século XVI, XVII, onde houve a reforma, reformadores surgiram, a igreja passou por muitas ânsias, dificuldades, pregadores surgiram, focos surgiram, mas nenhum de grande expressão. Eram focos pequenos, em pequenas cidades, que deram valor à palavra, ao mover do Espírito. Hoje, nós temos com muita força um número exacerbado, gigantesco de pessoas que vivem, e essa expressão é importante, tanto aqueles que acreditam no cessar, como aqueles que acreditam no continuar, continuistas, acreditam, vivem debaixo de uma mesma visão. Podem não haver concordância total, mas estão visualmente percebendo que o Espírito Santo está trazendo à igreja aquele chacoalho, porque alguma coisa vai acontecer com certeza. Bacana. Bom, falando um pouco dessa questão da argumentação, né, dos cessacionistas, vamos voltar para os cessacionistas, né? Tá. Para eles, a manifestação dos dons tinha um objetivo muito claro. Se a gente for olhar para a visão deles, eles pensam o quê? Dentro da ação do Espírito Santo, havia um propósito que era, vamos dizer assim, corroborar com a existência dos apóstolos. A partir de 1ª, 2ª carta de Coríntios, quando você vai ler lá, eles utilizam, inclusive, esse texto, no capítulo 12, versículo 12, onde Paulo vai dizer para nós ali, então, que os sinais, os prodígios e poderes miraculosos vão ser credenciais para o seu apostolado. Então, a ideia desses cessacionistas é que a ação do Espírito Santo termina ali porque era só para provar que eles eram apóstolos de verdade. Qual que é a sua visão? Qual que é esse pensamento? Se está dentro da linha que você entende? A ideia tem a sua lógica. E, de fato, Paulo usou uma expressão, pastor, e usou para nós, de que
De fato, os milagres, eles trazem a percepção e a conotação dessa essência. Se você, vamos trazer para a nossa linguagem, né? Se você for a um culto, ouvir a palavra, e em meio à palavra, visse um homem Paulo pregando, e alguém cai e ressuscita, qual seria a sua reação diante a verdade que a palavra falada é revelada em ações? Então, de fato, Paulo é coeso. No entanto, hoje nós temos a mesma dificuldade. Talvez a distinção e a grande dificuldade de visão entre cessacionistas e continuistas, e principalmente pelo que eles que acreditam no cessar, é de que hoje ainda, mesmo com toda a tecnologia, e mais ainda do que havia antigamente, nós temos uma dificuldade de pessoas conseguirem enxergar, mesmo vendo. Porque tem muita gente que tem olhos, mas não vê. Exatamente. Tem ouvidos, mas não ouvem. E aí o milagre, o acontecimento, os dons, tem essa capacidade de despertar na pessoa essa possibilidade dela abrir um olho que não é esse, mas que Paulo vai chamar, e Pedro também, que é o olho da fé. E essa fé, quando aberta, porque ela não é um olho, ela vem pelo ouvir, mas quando se ouve e se vê, como foi com Tomé, Tomé falou, aí ele toca aqui. E quando Tomé toca, traz a ele a compreensão de que a fala e a verdade daquilo que se corroborou são de fato essenciais. Então, Paulo está certo no que disse, e aí os cessacionistas têm essa dificuldade de perceber isso por um motivo. Por acharem que a palavra, e não é que estejam errados nesse sentido, de que a palavra é suficiente para trazer à mente aquilo que nem sempre a mente está preparada para ouvir. Muito forte. É forte, é complexo e pode gerar até polêmica, mas escuta só. Cleiton, mas a palavra não é suficiente? A palavra é suficiente. Tanto que há uma percepção dos cessacionistas radicais que diz assim, não, há um versículo, eu vou citar daqui a pouco, do Paulo em Coríntios, de que quando vier o perfeito, exato, cessa. Só que o perfeito, no original, escrito para nós, em grego, não fala acerca do perfeito texto ou do perfeito conteúdo, que é o que os cessacionistas acreditam. Não, a Bíblia agora ela é perfeita. Só que a Bíblia, que é perfeita, e eu concordo, ela, quando não compreendida, não entendida, não assimilada, não vista com este olho que está aqui dentro, é só um texto. Agora, quando o perfeito surgir, que ainda vai por vir, que é e a gente deixa bem claro quem é esse perfeito, né? Ele deixa bem. O próximo versículo Exato. ele vai deixar bem claro, dizer, não, quem virá, perfeito, maravilhoso, Deus forte para a eternidade. Quando ele vir, aí de fato não será mais necessário, porque ele é a fonte de tudo. Mas hoje, de fato, pessoas que estão presas a religiões, e aí permita-me a expressão, que de fato prendem a alma, que cobram um alto preço, que são pejorativas e que magoam, que ferem, quando ele vê de que essa palavra é vida e traz liberdade, e que sem pagar nada, porque não tem que pagar nada, exato, através de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, ou da unção da igreja, em oração, quando lhe imposto a mão, e ministrado sobre ele cura, ele é curado, que liberdade sensacional esse indivíduo tem. É o que Paulo estava tentando traduzir nesse versículo, nessa expressão. Só que há essa dificuldade de compreensão com entendimento. E vou dizer o porquê. Explico o porquê e termina essa parte. Porque quem está preso ao cessacionismo, que não tem versículos de fato que tem essa possibilidade, teologicamente, doutrinariamente, e de fato que diga isso, só está preso a isso porque não consegue explicar. E todo cessacionista está preso à racionalidade. Exato. E aí é um problema, porque a fé nem sempre é racional. E ser crente é isso, né? É você ver uma vida que nem sempre você consegue compreender, mas acontece. Que é o chamado, né? Olha para nós, dentro do texto que Paulo termina nisso. Olha o chamado que Paulo tem. É um chamado improvável, com condições inexistentes, para fazer algo impossível, com dinheiro nenhum. E Paulo, na sua incapacidade, sem poder, sem ter, realizou algo extraordinário. É interessante, né? Só que também tem um outro lado, eu não sei se você tem essa mesma percepção, mas existe uma outra perspectiva que é, os cessacionistas acreditam que não tem ação do Espírito Santo. Mas nós temos lá os continuistas, vamos assim dizer, né? Sim. Eles dependem, obviamente, do milagre para poder ter, não estou falando que todos, não estou generalizando o processo. Sim. Mas na grande maioria, eu estou falando dos neopentecostais, não criamos polêmicas aqui, por favor. De maneira nenhuma. Mas a ideia é a gente trazer algumas reflexões e pensamentos aqui. Mas a maioria dessas pessoas estão
buscando esses sinais para acreditar no que a palavra está dizendo. E esse é o problema. Então, aí que é o grande... Você não acha que é um problema? Sem dúvida. E aí entra a minha crítica, né? A minha crítica, e aí é uma crítica de fato teológica sobre isso. Porque aí você consegue convergir e entender o porquê que os cessacionistas têm essa visão. Sim. Porque aqueles que são continuistas estão mais presos ao sinal do que de fato à origem do sinal, que é a palavra. E aí isso é um problema. Só que não há nenhum extremo que esteja certo. Eu sempre digo isso, pastor. Tá certíssimo. O cessacionista, ele precisa... E aí o nosso problema como igreja, né? Eu tenho... Deus me ajude. Olha só. Pensa comigo. Nós evidenciamos a busca por uma língua estranha como evidência primordial. Nós acreditamos piamente no poder de uma profecia para mudar ou não a continuidade do que aconteceu, do que está acontecendo, do que vai acontecer. Isso estou falando daqueles que são continuistas. Sim. Cremos piamente de que o Senhor pode usar qualquer indivíduo para fazer milagres extraordinários dentro da função que cada um tem. Isso é importante definir. Mas somos os primeiros, na primeira situação complexa e conversa, que aconteça com um indivíduo, a pegarmos a própria palavra que deveríamos amá-lo e acusá-lo contra isso. Isso é um problema. Por quê? Porque os continuistas, que é uma visão sensacional, vamos falar isso no final, de fato não estão errados. O Espírito Santo é um amigo. Ele está entre nós, ele está aqui agora, ele está na casa dele agora, enquanto ele está vendo. Se ele dobrar o joelho no quarto dele, fechar a porta, dizer, Espírito Santo, amigo Espírito Santo, ele vai operar algo, ele vai usar alguém. Só que eu não posso ter esse amigo sem conhecê-lo. John Calvino, que talvez seja o maior contrário à fala continuista, né, que é um cessacionista, que foi um calvinista, é o maior expressador acerca dessa verdade, quando ele vai dizer, olha, eu não posso dizer senão esse sim, mas pela palavra, pelo poder da palavra e com a morte da cruz, nada é impossível. Perfeito. Então, a igreja brasileira, neopentecostais, pentecostais tradicionais, parede branca, parede azul, parede preta, não importa, vivem hoje numa briga de dizer não é ou não é. Ele continua fazendo. E por que nós não vemos? Ou por que vemos em excesso? E aí eu já vou falar 3 coisas ao mesmo tempo daquilo que o senhor falou. Pela dificuldade de compreender de que não vai acontecer. E eu termino perguntando para o senhor, e aí o senhor me devolve, por que não acontece? Ou por que o Espírito Santo não faz? E se faz, de fato, por que não está fazendo? Os que são cessacionistas estão certos? Vou fazer uma pergunta para o senhor me ajuda a responder a eles. E ele que está em casa também. Lá na tua igreja, quantos paralíticos estão andando? Exatamente. Quantos cegos estão enxergando? Quantos leprosos estão curados? E a argumentação cessacionista é justamente essa. O Espírito Santo ficou mais fraco? Será que ele não tem mais aquela mesma autoridade que tinha antes? Por quê? Porque nós, e quando eu falo nós estamos entrando numa linha daqueles que acreditam, né? Não que somos continuistas, mas estamos na linha desse processo, né? Sim. Não vemos tantos milagres, embora nós temos milagres. Exato. Mas o que está acontecendo? Essa é a pergunta que se atrela exatamente àqueles que são cessacionistas. Porque nós, como igreja pentecostal protestante tradicional ou não tradicional, e aí podemos utilizar nas outras nomenclaturas, perdemos a capacidade de entender de que aqueles que viveram o milagre no primeiro século, aí podia falar sobre Justino Marte, podia falar sobre outros homens, o viveram, mas antes de o viverem de forma estereótipa, tinha uma vida devotada de forma extraordinária à Bíblia Sagrada, à santidade. E eu vou num ponto mais forte agora. Porque quando você olha para a história da igreja a partir do primeiro século, você vai ver momentos também que você perde a palavra, momentos que você não tem nem sequer uma pregação da palavra, a exposição da palavra. Quando vier em latim? Exato. Então, a gente tem que compreender a ação do Espírito Santo pautado também no que nós estamos dispostos a oferecer para ele. E o que o tempo nos proposita? Exato. Pastor, qual é o momento agora? Essa é a pergunta capcial, que aí eu quero retomar para outro pensamento. Irineu de Lyon, Justino Marte, Agostinho de Hipona, Cirilo de Jerusalém, João Crisóstomo. Foram aqueles que viveram no ano 100, no ano 200, 300, 400 depois de Cristo, e que viveram e que defenderam a continuidade da expressão acerca da manifestação do Espírito. Eu vou ler só uma coisa que eu marquei aqui para você entender. Justino Marte vai dizer assim, em seus escritos, que ele tinha referência prática boa, porque ouviu pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo e falando em línguas diferentes.
Cirilo de Jerusalém, um grande bispo, vai dizer em suas obras, dizendo que de forma contínua eu tenho percebido e sentido profecia, cura na vida da igreja. Só que de um para outro são 100 anos. E aí a minha pergunta é, não teve nesse período? A grande máxima da discussão entre continuista e cessacionista está numa pergunta. É necessário? É um tempo? É um momento? Estamos buscando? São várias perguntas interligadas para que isso aconteça. Na minha interpretação, o cessacionismo e o continuismo discutem acerca da dificuldade de uma palavra que está entre os dois. Por que não está fazendo e por que está fazendo? E o que precisa ser feito para que ele faça? Se você pegar a igreja deste século, haviam essas perguntas, as orações, tem muita coisa, os princípios da oração, como oravam, como continuavam, o que diziam, para que essa ferramenta? Eu digo sempre que o dom espiritual é uma ferramenta, ela é necessária nesse culto, e aí nós tomamos isso de uma dificuldade, e aí não, né? Vou colocar os dois pontos agora. Aquele que é continuista vai para o culto achando que tem que ser usado, tem que ter um dom, tem que ter uma profecia, tem que ter um negócio. Aí você vai naqueles que não são continuistas, né? Aqueles que são cessacionistas. Vão pro culto e não tem nada. Nada. Não pode dar uma liberdade. Então, assim, é dois extremos de uma visão que machucam a igreja. E aí eu vou dizer aquilo que eu já ouvi. E aí isso vai ser um problema. Eu já ouvi. Eu canso de pregar em finais de cultos, pessoas das duas visões, e eu pregando em duas visões diferentes, porque eu prego nas duas. Sim. De eu estar numa igreja que é cessacionista e eu pregar, e eu sou muito educado e aprendi isso, porque está sob o meu domínio, e pregar a boa palavra, mas em algum momento pentecostal, assembleano que sou, de uma igreja mais tranquila, eu liberar um glória, um aleluia, eu vibrar comigo mesmo e mover-se a casa, pessoas começarem a chorar e tal. O senhor conhece a minha pregação. Termino o culto, eu estou oferecendo os meus livros, alguém chega e fala assim, eu nunca senti isso. Olha só, por que isso não acontece todo dia? Diferente de outra forma, eu estar pregando na minha igreja, que é pentecostal, tradicional, e daqui a pouco aquele mover acontecer na hora que eu pego a palavra, e aí eu prego tranquilo. Aquele de Deus quer tratar uma alma. Eu acho interessante isso, sabe? Esse cuidado de nós entendermos o que o Espírito quer e não o que eu quero. Essa é a palavra que está no meu coração. Essa é a palavra. Entender isso. O senhor, como pastor, não tem essa visão? Já, claro. E o que o senhor consegue? Eu já fui taxado, eu vou ser muito sincero para você, já fui taxado de teólogo sem espiritualidade. Olha que loucura. Porque as pessoas, Cleison, têm a tendência de ver alguém que é espiritual, dando rajada, correndo, fazendo correria no meio do corredor e tal. Agora, cada o Espírito Santo tem uma forma especial de trabalhar. Eu, por exemplo, quando eu escuto a palavra, eu não paro de chorar. Esses dias eu estava escutando uma mensagem muito profunda, rapaz, profunda no culto, nós estávamos ali, eu liberei para o nosso irmão pregar e tal, mas que mensagem! Eu não parava, tentava e não parava, mas você não via, por exemplo, eu sair correndo no meio do culto. Sim. Então, eu acho que o que falta, e aí a gente já volta para o assunto mesmo, é um pouco também de sensibilidade das pessoas, compreender que o Espírito Santo, ele é amigo e ele compreende cada indivíduo na sua individualidade. Exato. Você tem um jeito forte de pregar, mas também é contido em muitas coisas. Sim, sim. Né? E não é porque você é contido em muitas coisas que você não é espiritual. Exato. O que você entende com relação a este pensamento que, na minha visão, eu estou falando da minha percepção, é um pensamento errado, porque não é porque eu pulo, eu deixo de pular que eu sou espiritual. Não. É claro que quando Deus está na casa, igual você comentou, você está ministrando a palavra de Deus, você está trabalhando e dá aquela rajada num momento que é até tradicional o pessoal, mas sente algo, meu querido, não tem como controlar essa graça, porque é a graça de Deus. Mas também nós temos que... Eu lembro, isso, vou ser muito sincero aqui, a gente já volta para o assunto, mas eu lembro de um obreiro, lá uns 20 anos atrás, eu estava numa convenção, eu estava ministrando naquela convenção há 20 anos atrás, eu tinha acabado de casar. E ele falou, olha, quando Deus derrama da sua graça sobre a minha vida, eu pulo, subo no púlpito, E aí, rapaz, eu peguei a palavra, fui em Paulo é muito forte nisso. Sim. Ele diz exatamente, o Espírito Santo veio para, na igreja, né, dar à congregação, o ambiente da igreja, crescimento, fortalecimento à igreja.
O que um ato de você, não sei se você já viu isso, mas eu já vivenciei, o cara chegar, sair correndo, bater na parede como se fosse um UFC, ou sair nada contra. Eu só estou dizendo que a gente tem que ter um cuidado. O cara sai fazendo aviãozinho no corredor da igreja. Só que você percebe, na maioria das vezes, de coração, não tem ação do Espírito Santo nesses casos. O que uma batida numa parede? Eu já vi isso, Cleiton. Sim. O cara pegava e falava que Deus tinha dado um som de águia para ele. Por isso que os sensacionistas tendem a bater muito forte, porque há um extremo muito forte de um lado e um extremo muito forte do outro. Talvez pelo aquilo que Paulo falou. Paulo falou em 1 Coríntios capítulo 12, Paulo falou em 1 Coríntios capítulo 14, Hebreus falou no capítulo 2, Paulo falou no capítulo 14, versículo 26, sobre a igreja madura. Olha para Corinto, olha para Roma, olha para Galácia, olha para Efésios. E todas as recomendações que Paulo dá, Paulo diz assim, tira, para. Pode dizer, vamos ter ordem. Nada melhor do que um culto com ordem. Sim. E nada melhor do que alguém que, com ordem, tem ensino. Ele usa a expressão edificar a igreja. Edificar a igreja. Então, a profecia que edifica, a língua estranha que edifica. Pastor, minha fala, né? Meu pensamento. Eu sou pentecostal, mas sou contido, o senhor me conhece. Prego pedestal é meu jeito. Eu digo sempre assim, ó, minha fala. É uma fala que deixa muita gente brava. Pula. Pula na igreja, pode pular. Não tem problema nenhum. É lindo, pula. Só que pula lá fora também. É esse o grande segredo, porque né? Paulo estava dizendo isso, né? A igreja não pode ser um redondo fechado para dizer que todos os acontecimentos que acontecem dentro dela são exclusivamente para dentro. Se o Espírito está entre nós, ele tem que ser lá fora também. Exato. Então, assim, eu vejo muito disso e entendo que a falta do conhecimento da palavra. E nós temos isso, pastor. Tem. Nós que temos essa visão de que o Espírito Santo pode operar, compreendemos isso de que a grande parte da igreja que vive isso pelo pleito emocional e sem entender o racional disso. Do porquê? Por que você está sentindo, filho? Paulo vai usar em Romanos que a gente tem que trazer um culto, ou fazer um culto de forma racional. É entendimento acerca do que você está oferecendo. Exato. É entendimento do que você está fazendo para a edificação do próprio corpo de Cristo. Exato. Que é preocupação? Meu pensamento de um menino, de um final de uma EBO que eu ministrei. Eu ministrei a EBO, ele falou para mim assim, eu nunca vou esquecer. Pastor, e ele na EBO sentado, me olhando, pastor, então quer dizer que se eu sou corpo de Cristo e eu faço alguma coisa errada, eu estou ferindo o corpo. Daí, e ele olhou para mim assim, esperando uma resposta séria. Porque assim, ó, eu tenho vontade de correr. A pergunta dele, se eu correr, será que Jesus vai ficar chateado comigo? Pastor, eu tenho vontade de me jogar assim, será que... E esse pensamento de uma criança tem total sentido. Exato. Tudo que eu faço precisa refletir. É producente? Traz saúde para a igreja? É bom para alguém? É bom para quem está me vendo? É bom? Tem sentido? Tem razão? É bíblico? É lógico? E aí, se isso estiver dentro da Bíblia, se a Bíblia for a minha fonte, a minha vida condiz com o que eu faço, porque isso é importante, né? Paulo vai dizer assim, não, você pode fazer o que você quiser, mas tem que conviver com a tua vida. Porque fazer um monte de coisa aqui e não conviver com a tua vida lá fora não tem sentido. Agora, esse extremo também acontece para nós aqui, por exemplo. Sim. Como eu disse, eu sou dirigente de congregação, você também tem a liderança e tal, mas a gente vai em alguns lugares que tem a ação do Espírito Santo, só que alguns pseudos líderes acreditam que nem um glória a Deus pode ter, que nem uma aleluia pode dar, e num ambiente que acredita na ação do Espírito Santo. Ou seja, eu tenho extremos de vários lados. Talvez a maior palavra aqui para nós aqui nesse contexto é extremismo. Extremismo. Nós poderíamos pegar todos os versículos bíblicos, pastor, e fazermos um debate que vamos fazer. Vamos fazer sobre isso. Aqui é realmente uma explanação de pensamento. Bereana, assim, literalmente pensando pela Bíblia. Esse extremo de eu tentar segurar, para mim tem dois motivos. Ou é porque eu não compreendo, e não compreender é um problema para um líder. Exato. Né? Ou por uma falta que Paulo colocou como dom, e aí quem diz que cessou, não tem mesmo, que é discernimento. Exato. O discernimento muda tudo. O discernimento muda. Se eu tenho discernimento, eu nunca vou lhe pedir como crente da minha igreja de dar uma glória. Agora, se você disser para mim, pastor, não gosto, nunca vou lhe pedir para dar também.
Tua vida espiritual é tua. Sim. O que eu tenho que te fazer aprender e continuar é de que você precisa ser um templo, parte do templo, dentro do templo, e ser parte do corpo e ter vitalidade. Agora, uma frase e meia aí quebra isso. Eu tive pregando numa igreja desse modelo. Aí é duro, hein, Varão? Não, escuta. Cheguei do culto, fui chamado para uma reunião antes, tomei um café. O pastor falou, o que você vai pregar hoje? Pastor, vou pregar sobre Efésios 6:10. Nossa. Você sabe que a gente é tradicional, né? Eu falei, pastor, também sou. Tradicional. E aí eu comecei a pregar pela palavra. E aí Deus disse ao meu coração, e esse líder falou para mim no final. E eu preguei, respeitei, porque isso é Espírito Santo. Respeitei ao pedido do líder, seguia, mas peguei evangelho. E pregou a palavra, e a palavra tem autoridade. Estou pregando a palavra, 20 minutos depois que eu fiz a introdução da guisa introdutória e comecei a expressar e aplicar o texto na vida, eu ouço um choro e o pastor se assusta. Daí eu ouço um outro choro e o pastor se assusta. Aí levanta um obreiro, vai até lá, abraça e chora junto. E aí você não entende o que é, porque não é você que está fazendo. Termina isso, o pastor começa a chorar. Aí você fala, agora deu tudo errado. E você com o pregador, agora deu tudo errado. Terminou isso, chamei a igreja para ficar em pé, fiz a oração, o pastor falou, não ora mais. E aí eu continuei orando. Coisa linda. Soltou um louvor lá, cantaram um louvor, te adoramos, a ti, ó Rei Jesus, bem antigo, tradicional. E lágrimas. Isso é uma essência. Essa é a essência que o homem não controla. E eu disse para ele, pastor, jamais o senhor vai conseguir impedir a ação disso. Só que tem um detalhe, eu termino a minha fala que é outra coisa. É que as pessoas confundem exposição com frieza. Exato. E confundem barulho com avivamento. E aí é dois extremos de um problema. Um pastor que segura o seu membro de glorificar está impedindo a palavra de fazer efeito. Exato. Diria Moody, se eu impedir você de ir ou de vir, estou impedindo a palavra de fazer efeito na tua vida. Porque se eu ensinar a palavra, pastor, minha fala, se eu ensinar a palavra na igreja, automaticamente os frutos serão maduros. Exato. Será expurgado o que é ruim e crescerá o que é bom. Agora pensa comigo, eu terminei. Se eu prego palavra que traz vida, vida com abundância, a quem precisa, eu não posso pedir o fruto que a palavra gera. Você só está lançando a semente. É isso. Então, esse extremo, ele é perigoso, dos dois lados. Se eu ensino a palavra, prego a palavra na minha igreja de forma... Na verdade, frase eu terminei. Eu tenho que parar de me preocupar com quem entra na minha igreja, com o que acontece na minha igreja, e me preocupar com o que está sendo pregado em cima do meu púlpito. Exato. Se o púlpito é salutar, a igreja é saudável. Se a igreja não está bem, é porque o púlpito não é saudável. É simples, dentro do continuismo ou do sensacionismo. Exatamente. Se eu preguei palavra, o fruto que a palavra é a palavra, e a palavra, Bíblia. O fruto que ela vai gerar não está no controle de homem, está no controle de Deus. E aí é um cuidado que nós, líderes, temos que ter, né? Eu lembro de alguns meninos, jovens ainda, pregadores, que tinham, e quando eu falo tinham, porque infelizmente deram vazão para aquilo que é da humanidade deles, né? Sim. E eu sempre controlando, olha, é o seguinte, você tem chamado, mas você precisa entrar na palavra, porque as pessoas, elas têm uma tendência de fugir, viver tudo um processo fora da palavra. Uhum. E a pessoa ficava brava e tal. Falei, olha, é assim, fui conduzindo. Infelizmente, essas pessoas perderam a essência da palavra, e aí teve ajuda de algumas situações lá que não vão causar nenhum polêmica, mas, enfim, infelizmente estão fora da presença de Deus. Exato. Mas aí que tá. Vamos falar um pouquinho, eu quero jogar uma bombinha na tua mão aqui, que é o seguinte. Você está ministrando a palavra de Deus. Você não é cessacionista, você acredita. Porque eu também acredito que Deus, através do Espírito Santo, age. Você não tem... Dentro de tempos específicos. E, lógico. Tempos específicos, necessidades específicas, porque tudo é muito salutar da parte de Deus no que ele faz. Ele não faz de forma aleatória, não. Tudo é muito bem consciente. Mas você está ministrando a palavra. E do nada, eu já presenciei isso e já tomei uma decisão, uma posição. Porque a gente tem que ser aquela questão do discernimento. Você está ministrando a palavra com ousadia, com graça, Deus derramando poder sobre o ambiente, e aí de repente alguém chama a atenção da congregação mais do que a tua palavra lá, por um extremismo, por um bater na parede, por um sair correndo. Qual que seria ou qual que é a tua posição? Lembra, nós estamos aqui para polêmica, mas eu quero jogar essa bombinha na mão dele. O que você faria, o que você acha nesses casos? Se eu estou pregando, e já aconteceu, acontece muito,
Se olhar no meu YouTube, nas minhas pregações, vai ver umas 4, 5 dessas. Chama a igreja para mim. Bato palma, saio eu do lugar e prego no pedestal. E já corro no pastor, se a igreja perceber, levanta a mão, fecha o olho, dá um glória, chama o pastor, pede para alguém atrás e resolver. Se isso é só um barulho, bato uma palma que eu não... Né? E olha para mim, cá para mim, olha para mim, presta atenção, joga o versículo aqui. Trouxe a igreja de volta para mim. Vou explicar isso colocando outra situação. Um exemplo que acontece muito comigo e eu tento ser muito salutar para não magoar a pessoa, né? Eu estou pregando e alguém levanta alguém em profecia. A igreja menos ensinada, ou com uma dificuldade ainda, alguém novo na fé, e aconteceu recentemente. E eu estou pregando e ele vem marchando, e deixa marchar, deixa vir. Não posso ferir alguém que não morri por ele na cruz. Sim. Quando ele veio perto de mim, que ele foi profetizar, eu tirei o microfone do pedestal, catei ele pelo pescoço, coloquei perto de mim e falei, filho, segura que você vai profetizar daqui a pouco. Agora não, deixa eu pregar. Aí ele ficou perto de mim, abriu o olho, e eu falei, levanta a mão que ele tá cheio, irmão. Aí pedi pra igreja levantar a mão. E aí ele fica mais cheio ainda, né? E aí deixei ele do meu lado ali por 2, 3 minutos e usei ele dentro de uma expressão do texto. Que você faz muito bem, inclusive, né? Aí ninguém percebeu o que estava acontecendo. No final chamei ele de volta, Deus encheu ele profetizou o que tinha que profetizar, tá tudo certo. Mas isso ocorre, pastor, e ocorre muito. E eu sempre tento não ferir o indivíduo. Minha frase, Deus me ajude agora. Eu sempre fico preocupado com o pastor da igreja. Porque se isso está acontecendo é porque a igreja não está sendo ensinada. Exatamente. Infelizmente, nós temos líderes... A gente estava num outro podcast aqui falando de liderança fraca, né? Fraca. E não é só fraca na posição, porque temos que ter posição, mas sobretudo fraca biblicamente, porque não conhece a palavra, não entende a palavra. Eu também tenho essa posição. Na nossa congregação lá, você já foi várias vezes lá, nossa congregação é uma igreja que, para subir ao púlpito, Cleison de Castro, você sabe, já foi lá algumas vezes, nós trazemos talvez o ano passado eu devo ter trazido umas 20 vezes, estou falando 20 vezes ao ano, no ano todo, porque tem congregações que 20 vezes é no mês, pregadores de fora. Por quê? Porque nós entendemos, e eu entendo também, que a liderança da igreja tem que ter cuidado, como você falou do púlpito, tem que ensinar a congregação com relação a isso, mas, sobretudo, os irmãos precisam de um alimento sólido. Não é barulho. Culto de quarta-feira nós estamos numa campanha, mas nosso culto de quarta-feira é um dos maiores cultos da congregação sem campanha. Você foi pregar essa semana lá, nós não fizemos um banner com a sua foto. Isso. Você vai ver de todo o tempo que eu estou na congregação, eu tomei a decisão, nós não vamos fazer isso. Porque a igreja tem que vir para desejar, ansiar a palavra de Deus. E quando eu chamo, por exemplo, você, eu sei que você tem uma palavra para a minha congregação, para a congregação, quando eu falo minha, a nível de direção. Mas nós temos que ter um cuidado. E aí, de novo, a gente volta, né? Porque há os extremos em todas essas áreas. Nós temos pastores que são pentecostais, mas que limitam a ação do Espírito Santo. Porque ele tem, por exemplo, eu sou uma pessoa muito, como se diz, fugiu a expressão aqui, eu restringo muito a minha ação, eu sou muito mais tranquilo, comedido. Porém, eu não deixo de glorificar a Deus. Claro. A minha ação dentro da congregação lá tem momentos que eu, meu Deus, pulo, eu glorifico e tal, mas não é uma ação diária disso, porque, como você disse, qual a razão disso? Por que o Espírito Santo está trabalhando? Minha esposa, por exemplo, a Marcinha, minha digníssima, um abraço para você, você é linda. Ela também, quando ela está cheia da graça, e talvez no ano passado aconteceu umas 2 vezes, dela sair e marchar, e de uma irmã conversar e marchando. E você vê ela do jeito que ela é quietinha, você sabe, é o Espírito Santo trabalhando. Exatamente. Não é todo dia você tem que ver a ação pulando, glória a Deus. Em a maioria das mensagens de Cristo, de forma individual, né, atingiu mais aquela situação e muito mais nós hoje do que em grandes multidões. Vamos voltar para o assunto lá, senão a gente foge um pouquinho. Vamos lá. Existem os cessacionistas, existem também aqueles que dão continuidade, os continuistas, né, que a gente chama, que dão continuidade para a ação do Espírito Santo. Mas o que a Bíblia, meu amigo, fala?
Eu quero fazer a leitura de um texto. Fique à vontade. Eu quero citar um texto que Jesus vai apresentar. Eu acho isso incrível, porque Jesus vai mostrar para nós de que as nossas brigas elas têm um resultado, e é um resultado extraordinário. A gente só não vê, né? Eu quero citar aqui, ó. Deixa eu só achar que agora eu fui na sua fala e acabei aqui. Sobre a escritura, que está lá em... Paulo vai dizer na verdade, 1 Coríntios capítulo 13, versículo 8 ao versículo 10. Mas uma parte que é muito importante, Paulo vai dizer assim, ó, alguns acreditam que ser completo é pela falta da palavra, e Paulo vai dizer, mas a palavra está em nós. Jesus vai dizer assim, ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a fonte, eu sou o pão. Jesus vai dizer numa das suas batalhas, não só de pão viverá o homem, mas toda a palavra que sai da boca de Deus. Esse alimento. Jesus, quando vai dizer assim, ó, e eu gosto dessa expressão de Jesus, ele vai dizer assim, ó, Jesus, quem é o maior? Aí ele vai dizer, sou eu, ele vai dizer, o maior é o menor. É uma criança. Aí Jesus olha para a criança, por vídeo de ele correndo, gritando, pulando, brincando, babá. Jesus vai dizer assim, ó, você quer entrar no reino de Deus? Tem que ser que nem ela. A expressão tem que ser como ela, que Jesus diz, não é imitação, como Paulo diz, sede meus imitadores como sou de Cristo. Não é se tornar uma criança, né? Ali, biologicamente falando. E nem como psicológico, e nem como endomático. A expressão de Jesus é a capacidade de se moldar ao ambiente e ter um coração moldável. Como, né? Como ela tem. Como ela tem. Quando Jesus fala isso, para mim, abre tudo. Abre tudo. Uma criança que vai para uma festa, pastor, por pior que seja, qual é o comportamento dela? Alegre, felicidade. Uma criança, se você der para ela uma coisa para ela fazer, como é que ela vai fazer? Da melhor forma possível que ela pode, né? Se você brigar com uma criança, como é que ela reage depois? Te ama do mesmo jeito. Dentro da expressão de Jesus acerca da nossa condição, acerca do Espírito Santo, essa seja a maior expressão. A maior expressão. E aí firma isso numa frase de Jesus quando ele vai dizer em Lucas, eu não vou deixar vocês sozinhos. Isso para mim é veterotestamentário e ele é fortíssimo. Quando ele diz eu não vou deixar vocês sozinhos, a promessa é no gerúndio, continuado, processo continuado. Mas eu vou enviar para vocês alguém, consolador. Só que a forma com que ele cita o Espírito Santo, e eu terminei agora, é o seguinte, ele não é qualquer Espírito, ele é o Espírito da verdade. Pastor, uma pergunta e eu termino. Se esse Espírito é o Espírito da verdade, só precisava ter verdade na época dos apóstolos? Jamais, né? Nós não precisamos de verdade hoje. Pelo contrário, é o que mais precisamos, né? Porque o que o Espírito faz que Jesus não faz? E Paulo disse isso. E prega-se isso nas igrejas que também não são continuistas. Não é o Espírito que condensa o homem a compreender e aceitar? É ou não é? Sim. Quem é que convence o homem do pecado? Quem é que transforma o homem? Quem é que muda a criatura? Quem é que tira o homem do pecado e leva o homem a compreender Deus? Quem é que nos dá a compreensão da palavra? Quem é que gera em nós o fruto? Fruto de quem? Espírito. Então ele está entre nós. O Senhor ser longânimo, benigno, o Senhor ter bondade, o Senhor ter... Tem que ter, né? Tem que ter ele. Paulo é claro em dizer aos Efésios, e eu volto para Jesus já, vocês precisam ser cheios do Espírito Santo. Isso é evidente. Só que se eu preciso ser cheio do Espírito Santo, não é do meu jeito, porque eu tenho que ser igual a criança. Então não é as minhas métricas religiosas, nem as minhas definições teológicas. Esse é o ponto forte. Não é. Porque o ser humano quer colocar o outro ser humano dentro da realidade que ele quer viver. Que ele quer viver. Eu compreendo, e aí eu termino, eu compreendo que o senhor é mais comedido. Tá tudo certo. Mas eu compreendo que quem tá lá em casa, ele é mais explosivo, ele é tipo eu. Tudo bem. Tá tudo certo. Agora, e aí eu terminei. Eu não posso querer negar o que você sente na compreensão da palavra, que é bíblica, pela minha falta de compreensão daquilo que eu não consigo sentir. Perfeito. Ok? Não posso dizer para você o sabor da água que bebo e você não pode dizer para mim o sabor da água que você bebe. Eu só posso dizer o sabor se eu experimentar. Exato. Que é o que nós vemos hoje. Então Jesus é claro em dizer isso. Vocês têm um Espírito da verdade. Pastor, terminei. Presta atenção. Se ele é o Espírito da verdade, quem diz que não tem, nós estamos mentindo então? Que forte. E quem diz que... Não, porque se ele é o Espírito da verdade, nós podemos mentir. E se ele continua a boa obra entre nós, algum extremo não está certo.
Se ele está entre nós, ele continua gerando o fruto, e todos nós concordamos, as duas visões. Se ele gera o fruto de bondade, se ele é quem nos faz ter compreensão da palavra, então ele está entre nós. Você falou que ele estaria conosco, ele é o Espírito da verdade. Então não é a diferença de visão, é a falta de compreensão da ação do Espírito Santo em cada sociedade, em cada gênero, em cada pessoa, em cada nível intelectual, em cada atmosfera e esfera. Então não é uma definição fixa, até porque a Bíblia não é uma definição fixa. Imagina colocar o Espírito Santo dentro de uma casinha, fechar ele e deixar lá. As duas visões estão fazendo isso. E nós não temos isso. Deus nos deu essa possibilidade. Só pra gente finalizar isso aqui, porque eu vou jogar mais uma bomba aqui, mas qual que é a tua visão? Quem tá certo e quem tá errado? Vou dizer a mesma coisa, pastor, do meu podcast sobre calvinista e arminiano. Pode falar. Os dois estão errados. Os dois estão errados. Mas é verdade, é verdade. Por quê? Vou falar da área e depois eu falo pra cá. Porque nem Calvino nem Armínio. Jesus. Perfeito. Nem Calvino nem Armínio morreram. Perguntaram esse dia para mim, o senhor é calvinista ou arminista? Eu falei, eu sou cristão. É isso aí. Jesus vai me perguntar para ele, vou voltar para lá. Como faço para herdar a vida eterna? Ele falou, eu vou te dar a dica. Amarás o Senhor teu Deus e teu próximo a ti mesmo. Resolvido. Não tem A, nem B, nem C, nem dízimo, nem nada. Não, você vai disso. Não tem. É isso. Quando fala agora, você é secessionista ou você é continuista? Eu sou bíblico. Perfeito. Sob qual prisma? Sob o prisma de que a Bíblia me dá indícios de que essa ação ela é contida em momentos específicos, para propósitos específicos, em pessoas específicas, nem todos terão. Digo e termino. Eu tenho um grande pensador que eu não vou citar agora, um grande, inclusive, está dentro de uma das visões, ele disse assim, eu não falo língua estranha, mas eu queria. Orei a Deus e disse para mim, você não vai falar. E eu falei, por que, Senhor? Porque você vai se vangloriar disso. Tem outro pensador que está na minha sessão, que já está lendo um dos livros dele, falou, eu orei 4 horas em línguas. Aí você vê o camarada pregar e não fala língua uma única vez. E é um dos caras que mais vende livro na atualidade. Olha livro bom. Livro bom que só já deve ter lido uns 2, 3 deles que só não leiturável. Quase que eu dei o nome aqui. Não. Então qual é o problema aqui? Qual é o problema? A minha visão. Eu sou bíblico. Perfeito. Eu sou espiritual dentro da necessidade que o Espírito quer. Eu sou o templo que o Espírito Santo deseja que eu seja. E a ação dele é do jeito que ele quer, não do jeito que eu quero. Que ele quer, compreendendo de que tal ação está condicionada não a uma rotina. Vou explicar um exemplo claro. Quem me chama para pregar? Mas, a gente viu o senhor pregar em tal lugar, eu já corto. Falo, filho, se você espera que eu vá pregar e aconteça o que aconteceu lá, nem me convide. Por quê, pastor? Filho, eu não sou feito em série. E o Espírito Santo não está numa caixa que eu levo ele onde eu quero e ele faz o que você viu naquele dia. Quem operou aquele dia foi ele. Quem curou aquele dia foi ele. Eu já nem encosto a mão para dizer que fui eu. Eu peço para que ele cure na mensagem, para que ele batize na mensagem, porque quem faz é a palavra. Então eu não tenho o poder. Os dois estão errados, pastor. Eu não tenho o poder de dizer que não e nem o poder de dizer que sim. Porque as duas estão querendo colocar na sua métrica. Na sua métrica. Eu sou essa visão, eu sou aquela visão. Não posso. A visão correta é a Bíblia. A Bíblia diz que ele fez. A história diz que ele fez. Os pais da fé viram ele fazer. Homens desse momento, Tozer talvez seja um deles, o mais atual, escreve muito sobre isso. Wallace, Green, outros homens que são pentecostais, tradicionais, que estão dentro dessa mesma, vão dizer a mesma coisa. Eu termino a minha frase dizendo a mesma coisa que Lloyd Jones diz. Quem faz é Deus, quem comanda é Deus, e nós estamos aqui para seguir os seus mandamentos. Somente isso. Agora, um erro talvez seja nós não fizemos a seguinte pergunta, Espírito Santo, estou indo para o culto. Como vai ser hoje? O que você quer? E isso mudaria tudo. E não nós íamos para o culto e dizer assim, não, o culto vai ser desse jeito, vai cantar esse hino, vai ser desse jeito. Não tem oportunidade para isso. E aí o Espírito fala, e eu estou aonde? Se eu queria fazer, eu não posso, se eu queria falar, eu não falo. Essa briga está numa única expressão. Nem é briga, mas esse pensamento está em 2 expressões. O que o Espírito Santo quer fazer de volta nos cultos? E aí termina. Deixa eu aproveitar só 2 minutinhos do nosso tempo aqui. Ele já mostrou aqui o nosso CEO já está aqui atrás. Já. É o seguinte, o que você acha dessas pessoas que correm atrás de profetas, saem de um lugar, vão do outro lado para poder ver uma profetada, né? Ou através de um milagre, porque lá tem um determinado lugar que a rosa é santa. Eu vou trazer um pouquinho de polêmica aqui. Uma rosa santa, um salzinho santo. Porque aí os sensacionistas vão olhar e falar, tá vendo? Esses caras estão malucos. O que é a tua visão com relação a isso?
eu fico angustiado e preocupado. Porque o problema não está neles. O problema está no líder. Uma igreja ensinada, pastor, não corre atrás. Pega a visão, líder. É assim, ó, eu digo sempre isso é fato. Você não precisa ser um grande expositor, um grande teólogo, ter uma grande oratória, mas prega na sua igreja. Prega para ela a verdade. Prega com energia, com alegria, com felicidade. Não vai para a igreja chateado, não vai para a igreja como uma obrigação, não vai. Prega a palavra para ela. Todo culto que você puder, nem todo culto você consegue, mas provavelmente um culto por semana você consegue. Prega, explica para ela. Se você pregar a carta de Tiago, você vai demorar 9 meses para terminar ela. Prega Tiago para ela. Explica para ela o poder da língua. Eu tenho certeza que esse indivíduo não vai atrás de profecia. Agora, deixa de pregar a palavra. Qualquer coisa que aparecer que seja novidade para ela é mais importante do que a palavra. Não tem base. Não tem base. Então, a minha preocupação com essas pessoas que estão correndo atrás de milagre, de profecia, é porque não conheceram Jesus. E Jesus só pode ser conhecido neste século através da palavra. Então ela busca uma forma de ver Jesus, já que na igreja dela ela não vê. Ela busca um amuleto, já que ela não foi ensinada de que se ela dobrar o joelho no quarto dela de portas fechadas, em secreto, ele vai se revelar a ela. E isso entra dentro daí entra dentro do sensacionalismo. Perfeito. Essas coisas Que miraculosas. assunto para a gente trabalhar depois. É. Pastor, minha última fala. Toda e qualquer falha, eu vou chamar de sistema religioso atual, é a ausência de alguém. Toda falha. Ou a negligência dele. Ou a negligência dele. Essa ausência e essa monstruosidade, esse edema que surge no corpo de Cristo é pela falta de tratamento. Toda essa vulcanização no corpo de Cristo que se erupe, essas tentativas de fazer, é porque o corpo não está saudável. Perfeito. Nós, como igreja no Brasil, se olharmos para os nossos membros, vamos ver membros feridos, doentes e busca de saúde. E aí ele não está errado, porque ele está buscando saúde. E se não como tem, um encontro ali. Exatamente. Show. Queridos, estamos finalizando, mas antes, Cleison, você tem alguns cursos com a gente aqui. Pastor, temos. Gente, nós temos, e não só eu, como os outros, né, mas sim, cursos importantíssimos, desde homilética, oratória, como preparar um sermão, como ler a Bíblia, como ter uma liderança de sucesso, e todos eles embasados na palavra. Como você desenvolver, como você crescer, como você chegar no teu sucesso. Cleison, tenho dificuldade de fala, de me comunicar, aliás, de expressar um curso o texto. Show de bola que você fez. É um curso, é introdutório, nós estamos gravando outros temas ainda, mas está ali, ó, tá? Ó, como ler a Bíblia. Você tem muitos conteúdos extraordinários para você buscar na plataforma. E não só esses cursos, pastor. Você tem a plataforma Gospel Class, é uma plataforma extraordinária que vem trazendo para vocês, desde capelania, escola bíblica dominical, liderança, finanças, como preparar um evento. Pastor, se você tem dificuldade, aí retoma na nossa fala. Se você está perdido procurando coisa, aqui você vai achar conteúdos extraordinários. Inclusive, tá, rapaz... Tá bonito ali. Tá bonito, então. Tá bonito. Esse é um curso extraordinário. Segredo para um sermão de sucesso. Você vai encontrar na plataforma Gospel Class. E é uma alegria servir vocês. Corre lá, faz sua inscrição, você vai ter um conteúdo extra. E detalhe, um conteúdo que a faculdade não te entrega. Verdade. A Gospel Class está te entregando. Exatamente. Esse é o grande detalhe. A faculdade não vai entregar o que nós estamos entregando aqui. A prática. Exato. Pessoal, é só entrar lá. www.gospelclass. Aliás, faz um favor, segue nós nas redes sociais, tá? Gospel Class no Instagram, no Facebook. Você vai ter muita informação. Nós realizamos eventos. A Gospel Class não é apenas uma plataforma de cursos, ela tem eventos que nós produzimos, levamos para... Nós vamos estar agora na Câmara de Vereadores de uma cidade, em junho já tem programado para um outro evento, tudo isso dentro da nossa plataforma, oferecendo para você o quê? Conhecimento. A ideia nossa não é ganhar dinheiro. Se você olhar os cursos, são valores irrisórios, mas que você tenha condição de se capacitar para isso. Tá ok? Deus abençoe vocês. Uma honra estar com o Cleison. O Cleison é um prazeraço, viu? Vamos trazer mais vezes aqui, vamos gravar outros podcasts aqui. Com certeza vai ser de grande edificação para nossa audiência aqui. Deus abençoe. Um abraço, queridão. Tamo junto. Deus abençoe.